nossa conversa de hoje é com o professor Luiz Alberto Machado, consultor do Espaço Democrático, e o tema é economia compartilhada, um fenômeno da economia que muito provavelmente você já conhece até da sua própria rotina diária e talvez não tenha compreendido. É por isso que eu faço a primeira pergunta para o professor Luiz Alberto Machado. O que é economia compartilhada, professor? É também chamada de economia colaborativa, embora alguns vejam pequenas diferenças entre as duas coisas. A economia compartilhada consiste na possibilidade de uso conjunto, simultaneamente ou ao longo do tempo, de recursos que até então eram usados individualmente. Esse é um fenômeno recente? Eu diria que não. Claro que os aplicativos, a internet e os aplicativos, tornaram a efetividade, a probabilidade de realização desse uso compartilhado dos recursos muito maior. Mas eu lembro de alguns casos bastante antigos. Vou dar um exemplo pessoal. Em 1972, eu fui jogar basquete na Europa e era um clube, não era uma seleção, e na Escócia nós ficamos alojados num lugar que era conhecido como B&B, Bed and Breakfast, ou seja, era uma casa de uma família que alocava os quartos como se fossem hotéis. Isso é uma prática bastante antiga na Europa e até nos Estados Unidos. Também antigo você tem o chamado time sharing, que você tem uma empresa mundialmente conhecida, que é a RCI, que fazia o compartilhamento de férias. Ou seja, as pessoas adquiriam o direito de uso de uma semana num determinado hotel, por um período de 10, 15, 20 anos. E durante esse período eles podiam usar o seu espaço ou trocar aquela semana com hotéis do mundo inteiro, com proprietários que também faziam esse tipo de troca. Isso funcionou durante muito tempo. O que mudou? Antigamente você precisava colocar a sua semana num depósito e encontrar alguém que tivesse interessado na semana naquele teu hotel e que também estivesse disponibilizando aquilo que você queria. Isso era feito por uma coisa muito demorada, portanto a realização do chamado intercâmbio demorava muito. Hoje, com os dispositivos disponíveis, isso se dá de forma muito mais rápida. O Bed and Breakfast existe até hoje, mas o Airbnb sofisticou, ficou mais fácil por causa exatamente da internet. Hoje você entra no site e localiza o que você quer, o que você necessita. Né? Exatamente. O Airbnb hoje é o maior fornecedor de quartos do mundo, ou seja, você vai dizer, a maior rede hoteleira do mundo, mas não é proprietário de um único quarto. Qual é a, vamos dizer assim, a aplicabilidade da economia compartilhada para a economia assim como um todo? Ela viabiliza uma série de coisas a um custo muito mais baixo. Um setor que tem se beneficiado demais da economia compartilhada é o setor de turismo. O cara que programa bem uma viagem, usando Airbnb, usando formas de transporte local, bicicleta e assim por diante, ele consegue fazer viagem a um custo muito mais baixo do que ele fazia antigamente, sem perder muita coisa em termos de comodidade, de conforto. Pelo contrário, a garotada, chamada geração milênio, está mais do que habilitada com isso. Aqui eles já estão abrindo mão de carro, porque acham que é desnecessário, quer dizer, no seu próprio local de moradia, quanto mais no local distante. Aí é que entram também as bicicletas que são colocadas nas ruas à disposição de quem quer utilizar num pequeno trajeto e que deixa no outro lugar. E isso, eu mesmo agora, acabei de voltar de uma viagem na Europa, fiquei impressionado, porque eu não vi um menino, eu vi uma executiva saindo do trabalho em Paris, pegou uma bicicleta na minha frente, saiu andando, provavelmente largou lá na frente, não usou carro próprio, não usou moto própria, dispensou metrô, e isso é uma prática cada vez mais comum. Os tempos mudaram. Não, e a cada dia, né? Cada dia aparece, surge um novo compartilhamento. A tendência é crescente, né? Agora, qual é, em números, qual seria a dimensão desse fenômeno da economia compartilhada na economia global? Há um estudo aí da PricewaterhouseCoopers que diz que já chegou agora em 2015 a 15 bilhões de dólares, mas a estimativa é que chegue a 335 bilhões até nos próximos 20 anos. Ou seja, é um negócio muito grande que vem pela frente e vai incorporar setores cada vez maiores. Eu vi uma matéria essa semana de uma empresa que aluga bolsas de grife.
Porque investir e mobilizar um dinheiro altíssimo, você pode alugar para ir num casamento, ou passar uma semana. E isso envolve hoje parte de vestuário. Como se aluga um vestido, Exatamente. como se aluga um smoking hoje em dia, Exatamente. ou uma limusine para fazer bonito num casamento. E isso já é uma prática antiga e está ampliando justamente o quê? O alcance, o número de bens ou de serviços que isso atinge. Isso certamente é um fenômeno que está tendo efeitos de uma transformação muito grande na própria economia como um todo. O exemplo do Airbnb, do Uber, do Airbnb, que está criando problema para os hotéis, não é isso? Ou do Uber, que cria problema para os táxis, mas esse efeito é um assunto para uma nossa próxima conversa aqui no Espaço Democrático.